Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de algo que não é especificamente sobre algum jogo do Flamengo contra o adversário, mas é uma situação que eu venho percebendo aí no trabalho do Felipe Luiz. Antes de começar a falar especificamente sobre o tema, eu queria deixar claro que eu defendo o Felipe Luiz, acho ele um bom técnico, mais do que um bom técnico, é um técnico promissor, certo? Não vejo no mercado alguém melhor do que ele para vir para o Flamengo, seja esse ano ou inclusive no próximo ano, tá? Mas enfim, eu queria falar hoje, como é o título do episódio, né? O técnico prancheta. O técnico prancheta é aquele técnico onde na prancheta ali tudo funciona, né? Especificamente falando, pelas escolhas do Felipe Luiz nos últimos jogos, de colocar um jogador que não é centroavante para jogar de centroavante, tendo o Pedro no elenco. Especificamente no jogo contra o Cruzeiro, onde ele colocou o Plata, né? Então a ideia do Felipe Luiz, lá na prancheta, movimentando as peças, é bem interessante, é bonita, é inteligente. Qual a justificativa de jogar o Plata de centroavante contra o Cruzeiro? Na entrevista coletiva, o Felipe Luiz fala, e é uma verdade, é um fato, de que o Cruzeiro é o time no Campeonato Brasileiro que joga com a linha defensiva mais avançada. Por quê? Na minha opinião, o Cruzeiro é o time que melhor marca a saída de bola do adversário. O Cruzeiro é o time que tem o melhor preparo físico, para mim, do campeonato disparado. Então eles conseguem marcar pressão, conseguem marcar muito bem a saída de bola do adversário. Com isso, como eles estão marcando lá em cima a saída de bola, obviamente a linha defensiva do Cruzeiro tem que estar lá perto do meio de campo, senão não faz sentido nenhum essa marcação alta. Acho que isso aí é claro para todo mundo. Então, a ideia do Felipe Luiz, quando coloca o Plata ou o Bruno Henrique de centroavante, é utilizar a velocidade nas costas da defesa adversária, o que é muito lógico e é inteligente, né? Visto que a defesa do Cruzeiro especificamente estava jogando lá perto da linha de meio de campo, então o Plata, que é um jogador muito veloz, atacaria todo esse espaço, esses 30, 40 metros que ficariam atrás da defesa do Cruzeiro. Só que na prancheta isso funciona. No campo, isso não funcionou nenhuma vez. Nenhuma vez que o Felipe Luiz entrou, seja com o Plata, seja com o Bruno Henrique de centroavante, o Flamengo jogou bem, o Flamengo dominou o jogo, o Plata ou o Bruno Henrique fizeram gols decisivos ou até mesmo fizeram gols ou deram assistências, né? A minha crítica aqui não é ao jogador Plata, ao jogador Bruno Henrique, certo? É a ideia de jogo que o Felipe Luiz vem insistindo, utilizando esses dois jogadores fora das suas posições de origem, preterindo o Pedro, que é o centroavante de ofício, né? E essa justificativa do Felipe Luiz, eu revi hoje o jogo do Flamengo e Cruzeiro, pelo Brasileirão 0-0, essa justificativa também do Felipe Luiz, de que o Cruzeiro joga com a linha defensiva alta, por isso escalar o Plata, também não faz muito sentido dentro do campo, pelo seguinte fato. Tentem visualizar aí, né? O Flamengo saindo a bola lá, o Rossi toca no Léo Ortiz, que toca no Jorginho, que toca no Saul. É o jogo do Flamengo, é um jogo de toque para envolver o adversário, beleza. Então, quando a bola está lá perto do Rossi, a linha defensiva do Cruzeiro está lá perto do meio de campo, para encurralar o adversário, tá certo. Só que o Flamengo consegue, na maioria das vezes, sair tocando essa bola. A partir do momento que o Flamengo vai ganhando o campo, vai saindo ali da área do Flamengo e vai chegando para a intermediária, automaticamente
a linha defensiva do Cruzeiro vai andando para trás, né? Senão, não faz sentido nenhum time no mundo marca da primeira linha de marcação dos atacantes para a linha defensiva 5 metros. É em torno de 20 a 30 metros essas linhas. Então, a partir do momento que o Flamengo vai quebrando a primeira marcação do Cruzeiro, a linha defensiva deles também vai andando para trás, certo? E o Flamengo não é um time vertical. O que é um time vertical? Que logo tenta chegar no gol do adversário. Não estou falando de jogar igual o Palmeiras, não, bicuda para frente, não. Estou falando do time vertical, é um time que faz uma troca de bola rápida para sair jogando e logo tenta finalizar. Se o Flamengo jogasse assim, até daria para entender melhor a opção do Plata. O Flamengo é um time que sai jogando rápido, toques rápidos, ia pegar a linha defensiva do Cruzeiro desprevenida, uma bola lançada nas costas, o Plata corre e consegue fazer o gol. Só que o Flamengo não joga assim. O Flamengo é um toque cadenciado que vai envolvendo o adversário e vai fazendo essa linha defensiva do Cruzeiro, especificamente falando, e chegando para trás. Então, a maior porcentagem de que o Flamengo tem a bola, a gente está jogando o adversário para trás. Então, do total de posse de bola do Flamengo, 80%, 90% é com a linha defensiva do adversário no campo de defesa deles. Não sobra espaço para o Plata fazer essa bola em profundidade. Porque a partir do momento que a linha defensiva do Cruzeiro vai andando para trás, vai diminuindo o espaço, obviamente para o Plata avançar, né, nas costas da defesa. Então não se justifica, por esse motivo também, a insistência em não colocar o Pedro e colocar o Plata ou o Bruno Henrique de centroavante. Não se justifica também por esse motivo, certo? Não se justifica também porque nenhum time do futebol brasileiro até agora conseguiu encurralar o Flamengo, que o Flamengo não consiga sair jogando. A gente sempre consegue sair jogando. É claro, é óbvio que tem determinadas situações que o adversário encaixa bem a marcação, o Flamengo tem que tentar a bola longa. Mais um motivo para o Pedro jogar. Quantas vezes a gente já viu, seja o Rossi, seja o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, ou os próprios volantes, quando estão apertados, buscar o Pedro de pivô, ou o Pedro domina essa bola, faz o pivô, domina essa bola e escora para o time que está vindo de trás, escora para o Arrascaeta, e a partir daí o Flamengo consegue desenvolver no ataque, inclusive explorando com a velocidade dos pontas as costas do adversário, ou até mesmo o Pedro dá a casquinha para os pontas fazerem o diagonal, para os pontas fazerem o facão. Então, nem isso, nem essa questão, né, da linha defensiva do Cruzeiro jogar mais adiantada justifica a insistência na escalação do Plata ou do Bruno Henrique de centroavante. Então, na minha opinião, a única coisa que justifica a não escalação do Pedro e a escalação do Plata é que na prancheta, na prancheta funciona. Sabe? Na hora que vai botar ali, então o Cruzeiro vai jogar com a linha defensiva alta, eu vou botar o Plata aqui, que nós vamos sair tocando rápido e vai sobrar espaço pro Plata atacar as costas da defesa. Nunca aconteceu isso em nenhum jogo. É raro, assim, acontece no máximo uma vez a cada 2 jogos que joga o Plata ou o Bruno Henrique. Então, não compensa. É pouco eficaz, muitíssimo pouco eficaz a não escalação do Pedro, certo? Agora, por quê? O que o Pedro traz de benefício? O que o centroavante de ofício, com as características do Pedro, traz de melhora pra gente?
como a maior parte do tempo, a gente ataca com a linha defensiva do adversário postada praticamente dentro da sua área, porque o Flamengo vai envolvendo o adversário e vai empurrando a linha defensiva para trás, quem que tem mais capacidade de fazer gol no Flamengo? É o Pedro. Não é o Plata, não é o Bruno Henrique, não é o Samuel Lino. O jogador com mais facilidade de fazer gol é o Pedro. Então, quando ele não está em campo, falta um homem de área. Ontem, no jogo contra o Cruzeiro, algumas vezes a gente chegava em velocidade no ataque e não tinha ninguém na área. Aí fica muito fácil da zaga adversária marcar a gente. Eles sempre vão estar em superioridade numérica em relação ao nosso ataque chegando. Quando o Pedro joga, e esse ataque mais cadenciado do Flamengo, que é um ataque que joga muito toque, triangulações, movimentações, o Pedro jogando, ele prende pelo menos um zagueiro ali dentro da área. Prendendo esse zagueiro, fica mais fácil do Flamengo criar uma confusão na marcação do adversário. O Pedro prende o zagueiro, aí tem as movimentações, as triangulações que o Flamengo sempre faz. Tem jogo que não sai tão bem, como foi do Cruzeiro, mas aí o Flamengo já cansou de fazer gol assim, e nem é o Pedro que faz o gol. Como ele segura a zaga adversária, falta gente para marcar na entrada da área. Aí sobra uma bola pro Arrascaeta, sobra uma bola pro ponta. Por quê? O Pedro segura, o centroavante, não é o Pedro, eu tô falando do Pedro assim, o centroavante com as características do Pedro segura sempre um ou dois adversários e gera uma confusão na defesa. Abre espaço, inclusive, para o Samuel Lino, inclusive para o ponta. Né? O Flamengo, o Pedro já fez isso várias vezes. O zagueiro fica fixo, o Samuel, o zagueiro fica fixo, marcando o Pedro dentro da área. O Samuel Lino abre bem na ponta, então o lateral vai ter que marcar o Samuel Lino. Abre um corredor para o Arrascaeta. Esse buraco que fica entre o lateral e o zagueiro, já que o Pedro está dentro da área e o Samuel Lino abriu lá na lateral, abre um corredor danado, que é onde o Arrascaeta joga, recebe essa bola direto ali, quando o Pedro joga, né? Óbvio. O Arrascaeta recebe nesse corredor que abre. O que acontece? Quem que vai fechar esse corredor? É um volante. O volante afunda para fechar esse buraco que criou entre o lateral e o zagueiro. O volante afundando ali, abre espaço na entrada da área. Abre espaço para uma inversão de bola. O Flamengo está atacando para a esquerda. Samuel Lino bem aberto. O Pedro dentro da área. Abriu o espaço, esse corredor. O volante, um dos volantes afunda. Automaticamente o lateral do outro lado vem fechando para dentro da área. Aí faz a inversão. Então, assim, a presença do Pedro gera uma facilidade ofensiva muito grande para o Flamengo. Então, mais um motivo que não justifica a não escalação do Pedro. Sem contar que, tirando o goleiro, o centroavante é a posição mais específica do futebol. Né? Existem centroavantes com características diferentes. Fato. Mas independentemente da característica do centroavante, é o jogador mais específico, tirando o goleiro, óbvio, é o centroavante. Então, improvisar Bruno Henrique e Plata, que nunca jogaram de centroavante na vida. O Bruno Henrique está no final da carreira, sempre foi ponta esquerda. O Plata está começando agora, mas sempre foi ponta também, ponta direita, principalmente. Então, dá para usar a velocidade do Samuel Lino e do Plata, por exemplo, contra o Cruzeiro.
Como é que o Cruzeiro joga? O Cruzeiro joga com a linha defensiva muito alta. Ok, eu vou ter o Pedro de centroavante. Então, o Cruzeiro subiu a marcação. Eu jogo essa bola no Pedro. O Flamengo tem... Todos os jogadores do Flamengo ali da saída de bola conseguem fazer um lançamento de 20 metros para o Pedro. Dominar no meio de campo ali, na intermediária. Léo Ortiz consegue, Léo Pereira consegue, Jorginho nem se fala, o Saul consegue, o Alexandre consegue, só quem não consegue é o Varela. Os outros todos conseguem. Então o Cruzeiro veio me sufocar, beleza. Centraliza o Pedro, mete essa bola no Pedro, o Pedro encosta pro Arrascaeta, o Arrascaeta acha a velocidade do Samuel Lino e do Plata fazendo facão. Olha que beleza. Contra o Cruzeiro, o Flamengo não teve nada, o Flamengo não teve nenhuma jogada, não conseguiu desenvolver nenhuma jogada ofensiva. Tudo bem que os jogadores não estavam numa noite técnica inspirada, mas não tinha espaço. Pelo que eu falei, o Pedro jogando, ele gera espaço para todo mundo jogar. Beleza? Só para terminar mesmo aqui. O Flamengo classifica contra o Estudiantes nos pênaltis. Ninguém naquela partida jogou bem. Ninguém. Ao final do jogo, o jornalista, não estou falando mal do jornalista, quem sou eu? Mas o jornalista Mauro César Pereira fez uma live descendo a lenha no Pedro. No mesmo dia que o Flamengo venceu nos pênaltis o Estudiantes, onde não fez um bom jogo, onde ninguém jogou bem, mas classificamos. Ao invés da gente, curtir, já tinha no grupo de WhatsApp, compartilhando a live do Mauro César, falando que o Pedro não jogou nada, que o Pedro foi ridículo, uma palhaçada o que o Pedro fez em campo contra o Estudiantes. Aí uma galera, o cara tem muito alcance, tem milhões de seguidores, aí vai reverberando. Eu recebi no grupo de WhatsApp, eu nem abri para falar a verdade, para ver. Mas tem gente que abre, concorda, vai passando, aí cria a ideia, sabe, de que o Pedro não jogou nada contra o Estudiantes. E depois do jogo contra o Estudiantes, o Pedro ficou na reserva, quase não jogou. Não estou falando que o Felipe Luiz barrou o Pedro por causa do Mauro César não, tá, gente? Mas aí a torcida meio que concorda. E a gente acompanha todos os jogos do Flamengo há anos. Tá nítido que não funciona. Os melhores jogos do Flamengo esse ano foram 2 pontas, Samuel Lino e Plata, na maioria das vezes, ou Luiz Araújo, e o Pedro. O que eu defendo também é que a gente pode tentar, né, botar ali, como ele tentou o Carrascal. Eu ainda acho que o melhor jogador para jogar ali na ponta direita seria o Saul com a volta do Pulgar. Mas não vou entrar nesse detalhe que eu já falei bastante sobre isso. Então, assim, o Flamengo, nós temos, né? É a única torcida que classifica na Libertadores, classificamos. O time jogou bem? Não. Mas classificou. Vamos melhorar o time para a semifinal, óbvio. Aí vai e acha um culpado. O Mauro César Pereira achou um culpado para a classificação do Flamengo, que foi o Pedro. Aí a torcida, parte da torcida compra essa ideia. E acha normal a gente jogar no Maracanã, recorde de público no Brasileirão, sem centroavante. Valeu, pessoal. Quem gostou aí, dá uma curtida, pode comentar à vontade, que é legal também. Valeu, abraço, até a próxima.